A escola do mundo ao avesso. Dia 2 de fevereiro de 2023. Mitológicas Lab, o diário da onça pintada. De pernas pro ar, a escola do mundo ao avesso. O laboratório para a geração de novas utopias. Os papos da meia-noite. E estamos seguindo os sonhos, né? Um pouco aquela ideia de seguir tantos mitos de origem das onças, do jaguar, quanto tentar uma cientificação do sonho, né? Para várias culturas, o sonho ele é um sistema de comunicação muito válido, muito importante, verificável, verídico, funciona. E pro ocidente só funciona dentro de uma máquina de ressonância magnética ou desmontando o cérebro de uma pessoa. E eu achei aqui o livro do Ailton Krenak, Encontros, organizado pelo Sérgio Con, apresentação do Eduardo Viveiros de Castro. E lá pelas tantas, tem umas entrevistas feitas pelo Alípio Freire e o Eugênio Bussi, intitulado Receber Sonhos. Bah. Originalmente publicada na revista Tendências e Debates, em 1º de julho de 1989. 89. Vai fazer só 30 anos. E aí esse cara começa, pergunta quem é você, a pessoa mais importante pra ele, você é um cidadão brasileiro, você é um cidadão comum, o governo oprime vocês, como se dá a passagem da memória, de onde vem o dinheiro que sustenta os grupos indígenas, sobre os Vilas Boas. E lá uma pergunta muito capciosa, assim. As perguntas são muito ruins, né? E o Ailton responde: vou contar uma coisa. Se eu for dormir hoje e meus parentes antigos me vierem num sonho para dizer vá pro mato, eu vou embora. Você pode vir aqui amanhã e não verá mais este escritório. Isso significa que dizer que eu estou irremediavelmente no meio disso é só aparência. E as aparências enganam. Por exemplo, existem muitos truques e armadilhas que são postos em nosso espírito para nos testar. Você pode estar seguindo por um caminho e um ser sobrenatural aparece, sugerindo uma situação.
Se você acreditar que tudo que está vendo é exato, pode sofrer por isso. Se tiver no espírito a generosidade de aceitar que aquilo não existe, exatamente nesse momento você pode ter decifrado o enigma que o espírito lhe pôs. É nesse sentido que aquilo que apresenta, que aparenta ser, pode não ser realmente. Assim, eu não estou aqui em caráter indefinido. Vai chegar o momento em que eu não vou estar mais aqui e que outros parentes poderão ou não estar realizando isso. Essa é uma atitude em relação à vida um pouco diferente da maioria das atividades que as outras pessoas executam. Alguém, por exemplo, inicia um projeto pessoal. Vai ser jornalista ou deputado. E isso se torna a vida desta pessoa. Ela faz todos os julgamentos das oportunidades e conveniências dessa escolha. Para nós é diferente. Quando eu estou aqui, assumindo uma determinada atividade, e esse círculo se completa, tenho que me assegurar de que o universo das minhas relações esteja preservado. Não posso comprometer minha integridade e o pensamento do meu povo com um simples gesto. O sonho é o instante em que nós estamos conversando e ouvindo os nossos motivos, os nossos sábios, que não transitam aqui nessa realidade. É um instante de conhecimento que não coexiste com esse tempo aqui. Mas como que as pessoas falam as coisas no sonho? Não são as pessoas propriamente. É uma tradição. Esta cultura falada em sonho. Então existem decisões importantes na sua vida que foram tomadas a partir de sonhos. Sim, a minha vida toda. A minha vida toda. Eu falei com vocês no começo da nossa conversa sobre os fundamentos da tradição. Nos fundamentos da tradição, não existe a palavra vazia. Os fundamentos da tradição são como o esteio do universo. A memória desses fundamentos não é uma coisa decifrável. É como a água do rio. Você olha de um determinado ponto, a água correndo. Quando voltar na manhã seguinte, não verá a mesma água.
Mas o rio é o mesmo. Ele está ali. E você não distingue. Você só sabe que não é a mesma água, porque você vê que ela corre. Mas é o mesmo rio. O que o meu tataravô e todos os nossos antigos puderam experimentar passa pelo sonho para a minha geração. Eu tenho o compromisso de manter o leito do sonho preservado para meus netos. E os meus netos terão que fazer isso para gerações futuras. Isso é a memória da criação do mundo. E então, eu não decifro sonhos. Eu recebo sonhos. O leito de um rio não decifra a água. Ele recebe a água do rio. Existe uma fronteira que eu procuro não romper. Uma fronteira cultural. Quando nós decidimos que queríamos dialogar com o Brasil, tivemos em primeiro lugar que olhá-lo. Nós olhamos durante décadas, durante séculos. Ficamos observando essas pessoas indo do norte para o sul, atravessando rios e montanhas, devastando florestas e fazendo guerras. Depois pensamos, eles não são todos iguais. Eles têm diferenças muito grandes entre eles mesmos. Eles precisam ver e entender essas diferenças para, a partir delas, poder construir alguma coisa juntos. E aí, nós começamos a conversar com as pessoas, preservando essa diferença e fazendo um esforço muito grande de aproximação. Existem muitas coisas que eu busco entender que, para mim, significam um esforço terrível. Quando nós preparamos um movimento, temos que pensar muito sobre que tipo de sentimento vamos provocar nas pessoas. Se incitarmos em alguns milhões de pessoas um sentimento contra o nosso povo, estaremos fazendo uma coisa muito perigosa. Se nós criarmos uma imagem irreal de nós mesmos para as pessoas, estaremos fazendo também algo perigoso. Então, tratamos com o Brasil sabendo que ele não é único, ele é diverso. Dialogamos com essas diferenças, fazendo amizades e alianças, inclusive com nossos inimigos. Porque com os amigos você pode viver em paz. Com os inimigos, você só sobrevive através das alianças. Os maiores conflitos da nação brasileira não são com os de fora, mas com ela mesma.
Assim, nós levamos raspões e recebemos as fagulhas. Como somos populações com mecanismos de defesa muito frágeis em relação a esse conflito, quando os estilhaços nos atingem, causam grandes estragos. Existe uma tribo que foi contatada agora, lá no Pará, na região do rio Cumi-Napanema. A Rede Globo mostrou o contato com eles. E 15 dias depois, uma equipe de reportagem encontrou a população toda doente. Alguns com risco de morte. Porque pegaram uma epidemia naquele contato. Numa tribo, nossa visita pode ser fatal. Estou dando esse exemplo para mostrar que os conflitos mais violentos que ocorrem na sociedade brasileira causam menos estragos que as fagulhas que atingem as nossas comunidades. Então, eu acho que esse limite do contato é intenso. Acho que o Mário Juruna, quando saiu deputado, trincou essa fronteira. Quando o Raoni viaja pelo mundo, ele dá um passo naquela linha de limite. Quando a União das Nações Indígenas faz um movimento mais organizado, de caráter mais permanente, esboçando um leque de articulações mais amplas, ela clareia a zona da fronteira para o diálogo. Por que provocamos um posicionamento de vários setores da sociedade em relação ao índio? O desenvolvimento desse questionamento implica uma outra coisa importante: o posicionamento das pessoas em relação ao Brasil. Pensar o que vão fazer com o Brasil obriga esse povo a pensar o que vai fazer de si mesmo. Na semana passada, meu empresário me perguntou se eu achava positivo o fato de o mundo inteiro estar tendo uma imagem exótica do Brasil na figura de Raoni, com o botoque na boca e um cocar na cabeça. O que eu achava disso? Eu disse: o mundo está vendo o Brasil como quer ver e como sempre acreditou que ele é. O que eu acho é que muitas pessoas aqui estão incomodadas com que o mundo veja o Brasil na cara do Raoni. Porque o senhorzinho estava reunido na sala tomando café quando soube que alguém fugiu da senzala e foi fazer fusarca. Ficou apavorado, chamou o capataz e perguntou: mas o que é isso? Fugiu um negro da senzala. Foi fazer confusão aí no mundo. Quem pode mostrar a cara lá fora é o senhorzinho. Ele sai da sala com gravata e paletó e vai se exibir no paraíso. Agora, o pessoal da senzala, da maloca, não pode sair por aí se exibindo de tanga, botoque e cocar. O incômodo é tão grande para uma parte da elite brasileira que é mais ou menos como se vocês estivessem exibindo um segredo de família para o público. O Brasil está vendendo o retrato do branco para o mundo há 500 anos. De repente, quando ele mostra o pessoal que não é branco, Ailton Krenak, Encontros, Recebendo Sonhos.